Meu filho ligou para Julian pedindo ajuda. Mamãe está morrendo, papai. Por favor, venha salvá-la, disse. Julian atendeu o telefone com impaciência. Você é igual à sua mãe. Vocês dois são mentirosos. Se ela realmente vai morrer, que morra de uma vez. Julian não sabia que eu realmente estava morrendo. Mais tarde, como ele desejou, nunca mais o incomodei. No final, Julian terminou ajoelhado diante do meu túmulo, implorando meu perdão. Eu estava sentada no chão ao lado da cama. Não conseguia parar o fluido que saía da minha boca. Meu filho de 3 anos chorava enquanto tentava limpar meu rosto com lenços de papel. A mamãe, o que está acontecendo? Estou com medo, o que eu faço? Perguntou com a voz trêmula. Quis levantar minha mão para tranquilizá-lo, mas não tinha forças. Mamãe, vou buscar o papai. Ele pode te ajudar, tudo bem? Insistiu com determinação. Samuel correu descalço para a sala, procurando o telefone com urgência. Finalmente encontrou, mas teve problemas para desbloqueá-lo. Mamãe, não consigo desbloquear o telefone. Você pode fazer isso para que eu ligue para o papai? Perguntou, empurrando o aparelho para mim. Com um esforço quase sobre-humano, levantei a mão e lentamente digitei a senha. Samuel observou atentamente até que o telefone foi desbloqueado. Sem perder tempo, discou o número de Julian, algo que eu havia ensinado a ele para emergências. Confiava que seu pai atenderia e ajudaria, sem saber que aquele gesto inocente não mudaria o que estava por vir. Encontrou o número de Julian e imediatamente discou. O telefone tocou por muito tempo antes que ele atendesse. Andrea, não te disse para não me incomodar a menos que fosse algo importante? Estou muito ocupado, disse Julian com impaciência. A voz impaciente de Julian ecoava pelo telefone. Emílio abaixou o olhar, visivelmente intimidado. Ele me olhou brevemente, preocupado, enquanto eu permanecia fraca, incapaz de me mover. Então, com uma voz trêmula, falou ao telefone. Papai, mamãe está muito mal. Você pode vir ajudá-la? Perguntou timidamente. Julian ficou em silêncio por um momento ao ouvir a voz de Emílio e, em seguida, soltou uma risada curta, mas fria. Andrea, isso já é demais. Agora está usando Emílio para chamar minha atenção. Como você pode chegar tão baixo? Disse com sarcasmo. Ao ouvir essas palavras, senti uma dor profunda no peito, como se o pouco ar que me restava desaparecesse. Fechei os olhos brevemente enquanto minha visão ficava turva. Emílio, incapaz de compreender a dureza nas palavras do pai, apenas continuou suplicando. Papai, mamãe precisa de ajuda. Por favor, venha. Estou com medo, insistiu entre soluços. Julian, irritado, respondeu com dureza. Você é igual à sua mãe. Sempre exagerando as coisas. Se ela realmente está tão mal, que seja o que tiver que ser, disse antes de tentar finalizar a ligação. No entanto, pouco antes de desligar, uma voz infantil do outro lado interrompeu. Papai, venha cortar o bolo. Já está quase meia-noite, disse a menina impaciente. O tom de Julian mudou imediatamente. Ele abaixou a voz e falou com ternura. Está bem, já vou, respondeu calmamente. Ao ouvir isso, algo dentro de mim se quebrou completamente. Finalmente entendi que estávamos interrompendo algo importante para ele, o aniversário de alguém que era mais significativo em sua vida naquele momento. Emílio deixou o telefone desconectado cair e me olhou sem saber o que fazer. Quis consolá-lo, talvez acariciar sua cabeça para mostrar que tudo ficaria bem, mas meu corpo já não respondia. Quando recuperei a consciência, estava flutuando fora do meu corpo. Observei Emílio me sacudindo suavemente, chamando por mim com sua pequena voz. Mamãe, acorde. Estou com fome, suplicava. Meu corpo permanecia imóvel ao lado da cama, e o silêncio era inquietante. Se não fosse pela desordem ao nosso redor, poderia parecer que eu estava apenas descansando. Emílio, sinto muito por tê-lo deixado nesta situação. Deveria ter te protegido melhor, murmurei amargamente de minha nova existência como espírito. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Emílio se encolheu ao meu lado, como se esperasse que tudo se resolvesse ao amanhecer. Às 3 da madrugada, o som da porta principal quebrando o silêncio me tirou dos pensamentos. Julian entrou, suas roupas impregnadas com um aroma desconhecido, e caminhou com passos pesados. Emílio acordou com o barulho e foi até a sala, sonolento. Ao vê-lo, Julian o observou com um olhar de irritação. Por que você não está dormindo? Não sabe que tem aula amanhã? Perguntou em tom severo. Emílio negou com a cabeça timidamente, sem saber como responder. Onde está sua mãe? Ela te deixou acordado sozinho? Perguntou Julian, visivelmente frustrado.
Ele segurou a mão de Emílio e o levou até o quarto principal. Enquanto seguia, uma mistura de ansiedade e tristeza preenchia meu ser. O que aconteceria agora que Julian estava tão perto de descobrir o que tinha acontecido? Será que Julian sentiria um pouco de arrependimento ou tristeza ao perceber que eu já estava morta? Ele empurrou a porta até a metade. Viu meu corpo sentado ao lado da cama. A luz da lua filtrava-se pela janela. Julian apenas enxergou uma silhueta de costas. Andrea, que bobagens você está fazendo de novo, disse Julian. Você é mãe agora. Por que não está colocando Emílio para dormir a essa hora? O que é essa atitude de ficar pensativa o tempo todo? Quando não respondi, Julian empurrou suavemente Emílio para dentro do quarto. Rápido, ponha-o para dormir, disse Julian. Se você não está descansando, ele ainda precisa. Tem escola amanhã. Gritei freneticamente em seu ouvido. Julian, estou morta. Não posso mais colocar Emílio para dormir. Tire-o daqui. Ele vai se assustar se descobrir que estou morta. Não importava quanto eu gritasse, Julian não conseguia me ouvir. Quando não obtive resposta, Julian esfregou as têmporas. Um traço de raiva refletiu-se em seu rosto. Andrea, qual o objetivo dessa atitude o tempo todo? Disse Julian. Eu posso deixar o passado para trás, mas espero que você reflita sobre si mesma e não seja uma má influência para Emílio. Julian, apenas entre, implorei. Se entrar, verá que já estou morta. Ansiosa, joguei-me em direção a Julian. Queria arrastá-lo para o quarto para que visse que eu estava morta, mas simplesmente passei através dele. Andrea, você deveria refletir sobre si mesma, disse Julian quando ainda não obteve resposta. Julian bateu a porta com força, isolando Emílio e eu no quarto principal. Em seguida, voltou para o escritório. A pequena centelha de esperança em meu coração se extinguiu por completo. Emílio, provavelmente cansado demais, aproximou-se e deitou ao meu lado. Sua pequena cabeça repousou sobre minhas pernas enquanto ele rapidamente caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, às 8, Julian levantou-se, arrumou-se e foi para a sala. Viu a mesa de jantar vazia e franziu a testa. Antes, eu sempre me levantava às 6 para preparar o café da manhã, só para que Julian tivesse uma refeição quente ao acordar. Naquele momento, o trinco da porta do quarto principal fez um clique. Emílio saiu do quarto descalço. Suas roupas estavam cobertas de manchas de sangue seco. Julian olhou para ele e ficou paralisado. Emílio, o que é isso na sua roupa? Perguntou. Emílio esfregou os olhos e caminhou lentamente em sua direção. Papai, estou com muita fome, disse. Julian olhou para as manchas de sangue seco na roupa de Emílio e, em seguida, para os desenhos sobre a mesa de café. Seu rosto ficou pálido. Sua mãe nem se deu ao trabalho de trocar suas roupas sujas. Ela te deixou dormir assim? Disse frustrado. Julian olhou para o relógio e pegou a mão de Emílio. Onde está sua mãe? Perguntou. Emílio apontou para o quarto. Quarto principal. Mamãe ainda está dormindo, disse. A testa de Julian franziu-se ainda mais. Andrea, acorde. Emílio precisa ir para a escola logo e nem sequer tomou café da manhã. Você está sendo cada vez mais irresponsável, disse Julian, irritado. Ele esperou por um momento, mas não obteve resposta. Com raiva, Julian dirigiu-se ao quarto principal. Senti uma pontada de emoção. Assim que Julian abrisse a porta, descobriria que eu já estava morta. Mas, justo quando Julian estava prestes a abrir a porta, o telefone que ele havia deixado na mesa de jantar tocou. Eu ainda sussurrava em seu ouvido, Julian, apenas abra a porta. Assim que o fizer, verá que já estou morta. Mas Julian parou e voltou para a sala para atender o telefone. Viu o identificador de chamadas. Era Sofia Marim, a mulher inatingível de seus sonhos. Julian, Raul acordou com febre esta manhã. Não sei o que fazer sozinha. Você pode vir me ajudar, disse a voz ansiosa de Sofia ao telefone. O tom urgente de Sofia imediatamente fez um pânico cruzar o rosto de Julian. Era uma expressão que ele nunca havia tido, nem mesmo quando Emílio teve febre de 40 graus. Espere por mim em casa, estarei aí em breve, disse Julian apressado. Julian calçou os sapatos e estava prestes a sair. Ele se virou depois de abrir a porta e viu Emílio parado ali com uma expressão de confusão. Olhou para o quarto principal com aborrecimento. Andrea, pare de ser tão irracional, está bem? Levante-se e prepare Emílio para a escola. Raul está doente e eu preciso ir vê-lo, disse Julian irritado. Não posso cuidar de Emílio sozinho. Julian, não o deixe sozinho. Não o deixe sozinho.
Ele vai ficar com medo, gritei em seu ouvido, mas ele permaneceu imóvel. Rapidamente, fechou a porta e foi embora. O quarto voltou a ficar em silêncio. Emílio correu de volta para o quarto principal. Sacudiu minha mão delicadamente. Mamãe, por favor, acorde. Estou com muita fome, disse suplicando, mas meu corpo já estava rígido. Eu já não podia preparar comida para Emílio. Ele viu que eu não acordava, pegou meu telefone e tentou usá-lo, mas ele já estava sem bateria. Mamãe, não consigo desbloquear o telefone. Você pode me ajudar? Quero ligar para Laura para que ela me compre comida, pediu. Eu ainda não respondia. Emílio largou o telefone e tocou minha mão. Mamãe, por que sua mão está tão fria? Julian saiu pela porta sem olhar para trás, deixando Emílio e eu no silêncio daquele quarto. Ele não fazia ideia de que estava me abandonando ali para sempre. Eu observei meu filho, que ainda não compreendia a gravidade do que estava acontecendo, mas sentia a ausência de cuidados. Ele estava frágil, com a fome e a confusão estampadas em seu pequeno rosto. Meu coração, mesmo nesse estado, parecia se partir cada vez mais. Emílio, por favor, segura firme, eu pensava, mesmo sabendo que minhas palavras não podiam alcançá-lo. Ele continuou sentado ao meu lado, tentando despertar o que ele achava que era apenas um sono profundo. A cada toque em minha mão gelada, ele parecia se convencer de que algo estava errado. Mas o que uma criança de 3 anos poderia fazer? As horas passaram lentamente. Emílio, cansado e faminto, se encolheu ao meu lado e finalmente adormeceu. Fiquei ali, sem poder fazer nada, enquanto minha mente se enchia de perguntas. Como Julian pôde ser tão cruel? Ele nunca foi o melhor dos maridos, mas será que realmente se tornou alguém capaz de sentir qualquer empatia? O pensamento de que ele estava ao lado de outra mulher, enquanto nosso filho estava sozinho comigo, era insuportável. Quando a manhã chegou, Emílio acordou chorando. Ele tentou mais uma vez usar o telefone, mas o aparelho estava sem bateria. Ele abriu gavetas, revirou os poucos objetos que estavam ao alcance, procurando algo que pudesse ajudá-lo. Tudo em vão. Meu pequeno estava completamente sozinho. Ele foi até a cozinha, mas não havia comida acessível. Eu observei de perto, incapaz de intervir, enquanto ele abria o armário e, com dificuldade, derrubava uma caixa de biscoitos. Não era muito, mas foi o suficiente para aliviar sua fome temporariamente. As horas se arrastaram novamente. Julian só retornou à noite, como se nada tivesse acontecido. Ele entrou pela porta com passos pesados, claramente cansado, mas nem sequer olhou para o quarto onde Emílio e eu estávamos. Ele foi direto para o sofá, ligou a televisão e abriu uma cerveja. O som ecoava pela casa, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Emílio, ouvindo o pai, saiu do quarto cambaleando. Seus passos eram pequenos e hesitantes. Ele segurava o braço de uma cadeira para se equilibrar. Papai, estou com fome, disse com a voz baixa e rouca. Julian finalmente levantou os olhos e olhou para o filho. O que você está fazendo acordado até agora? Vá dormir, disse, visivelmente irritado. Papai, mamãe ainda está dormindo. Ela não acorda. A frase de Emílio pareceu finalmente chamar a atenção de Julian, mas não da maneira que eu esperava. Ele se levantou, com um olhar frustrado, e foi até o quarto. Andréa, já chega dessa preguiça. Levante-se e cuide de Emílio, gritou, enquanto empurrava a porta. Ele parou no instante em que viu meu corpo. Por um momento, o tempo pareceu congelar. A cerveja em sua mão caiu no chão, e ele apenas ficou ali, olhando, como se finalmente tivesse entendido. Andréa, ele chamou, com a voz baixa e trêmula. Ele se aproximou lentamente, tocou meu ombro e, quando percebeu que eu não respondia, deu alguns passos para trás, chocado. Não. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, enquanto olhava para Emílio, que ainda estava na porta, observando tudo com os olhos grandes e assustados. Julian pegou o telefone e começou a ligar para alguém, sua voz apressada e cheia de desespero. Sim, preciso de ajuda. Minha esposa. Acho que ela está morta. Eu o observei, mas não senti compaixão. Tudo isso poderia ter sido evitado. Ele poderia ter salvado não só a mim, mas também evitado o trauma que Emílio estava enfrentando. Em vez disso, ele escolheu ignorar os sinais e priorizar sua própria vida. Ver seu desespero agora não me dava conforto algum. A ambulância chegou rapidamente, mas já era tarde demais. O médico que entrou no quarto confirmou o óbvio, e Julian desabou no chão, com as mãos na cabeça. Emílio foi levado para a sala por um dos paramédicos, que tentou distraí-lo enquanto a cena se desenrolava. Você é um idiota, Julian, pensei.
Agora você chora, mas onde estava sua compaixão quando mais precisei? Depois que levaram meu corpo, Julian teve que enfrentar a realidade. Ele estava sozinho com Emílio. Não havia mais ninguém para cuidar da criança, para limpar as bagunças ou para preparar as refeições. Tudo aquilo que ele sempre considerou garantido desapareceu. Nos dias seguintes, ele tentou manter uma aparência de normalidade, mas estava claro que não sabia o que fazer. Emílio chorava com frequência, chamando por mim. Ele não entendia por que eu não voltava. Julian parecia perdido, com olheiras profundas e um ar de desespero constante. Ele tentou pedir ajuda à família, mas eles estavam cansados de suas desculpas e recusaram. Você escolheu essa vida, Julian. Agora lide com isso, disseram. Enquanto os dias se tornavam semanas, eu via meu filho sendo negligenciado, não por falta de amor, mas por pura incompetência de Julian. Ele não sabia como cuidar de uma criança e, em vez de aprender, afundava cada vez mais em sua autopiedade. Foi então que percebi que minha partida seria um fardo que Emílio carregaria por muito tempo. Mas eu estava determinada a não deixá-lo sofrer sozinho. Mesmo como espírito, decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para proteger meu filho. Eu não podia mais abraçá-lo ou limpar suas lágrimas, mas prometi que ele sentiria minha presença, de alguma forma. Eu seria o vento que o acariciava, o calor que o confortava nas noites frias. Julian, por outro lado, estava sozinho em sua própria miséria, um castigo autoimposto por suas escolhas. E eu estava ali, testemunhando tudo, esperando que um dia ele entendesse plenamente o peso de suas ações. Abri os olhos com dificuldade, como se algo estivesse me puxando para fora de um sono profundo e interminável. A luz branca do ambiente me cegava por alguns instantes, e minha cabeça latejava como se tivesse sido esmagada por dias. Pisquei repetidamente, tentando me situar, até que ouvi um som suave ao meu lado. Mamãe? Virei lentamente a cabeça, com esforço, e vi Emílio sentado em uma cadeira ao lado da cama. Ele parecia menor do que eu lembrava, mas seus olhos estavam arregalados de alegria ao me ver acordada. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rostinho. Mamãe? Você está acordada. Achei que nunca mais ia te ver. Ele pulou da cadeira e segurou minha mão com força. Senti seu toque quente e real, e foi como se algo dentro de mim finalmente despertasse. Emílio. Sussurrei com a voz rouca. Meu peito doía, e meus músculos estavam fracos, mas a presença dele era como um bálsamo. Ele me abraçou, e eu senti sua fragilidade misturada com uma força que ele não deveria ter precisado encontrar tão cedo. Eu chamei a ambulância, mamãe. Eu fiz o que você me ensinou. Eles vieram te salvar. Eu sabia que você ia ficar bem? Disse, com orgulho e um pouco de medo na voz. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele contava com detalhes como, apesar de ser tão pequeno, conseguiu pegar o telefone, desbloqueá-lo e ligar para o número de emergência que eu havia ensinado a ele. Olhei ao redor e finalmente compreendi que estava em um hospital. Havia monitores conectados a mim, com sons rítmicos que indicavam que eu ainda estava viva. A confusão de emoções me atingiu como uma onda. Tudo que eu tinha vivido até agora, o mundo espiritual, minha morte, a negligência de Julian, meu sofrimento como espírito, não era real. Era apenas um sonho, ou melhor, um pesadelo que meu cérebro criou enquanto eu estava em coma. Uma enfermeira entrou no quarto e sorriu ao me ver acordada. Bem-vinda de volta, disse com gentileza. Você esteve em coma por 2 semanas. Foi um longo caminho, mas você é uma lutadora. Enquanto ela verificava meus sinais vitais e me explicava o que havia acontecido, minha mente estava em outro lugar. Eu revivia o sonho com Julian, suas ações, sua negligência, e a dor que sentia ao ver Emílio sofrer sozinho. Apesar de não ter sido real, tudo parecia tão verdadeiro que o ressentimento em meu peito era impossível de ignorar. Pouco depois, Julian entrou no quarto. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e um ar de nervosismo. Andrea, você está acordada, disse, aproximando-se hesitante. Eu não sabia o que fazer. Emílio tem sido tão forte. Antes que ele pudesse continuar, levantei a mão, interrompendo-o. Julian, preciso que você escute. Não quero ouvir desculpas ou promessas vazias. Este tempo, embora eu não estivesse consciente, me mostrou muito sobre o que eu preciso fazer daqui em diante. Quero o divórcio. Ele ficou em silêncio, claramente chocado, enquanto as palavras pairavam no ar como uma sentença irrevogável. Você não pode estar falando sério. Foi um momento difícil para todos nós. Não podemos simplesmente desistir, tentou argumentar, mas seu tom soava mais como autopiedade do que preocupação genuína. Não estou desistindo de nada, Julian. Estou protegendo meu filho e a mim mesma. Eu quero a guarda integral de Emílio.
Você pode vê-lo, mas quero que nossas vidas sigam caminhos separados. Minha voz era firme, apesar do cansaço. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre algo. Ele tentou protestar, mas a enfermeira retornou ao quarto, indicando que a visita havia acabado. Julian saiu relutante, e eu respirei fundo, sentindo uma paz inesperada tomar conta de mim. Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava, Emílio era minha maior motivação. Ele estava sempre ao meu lado, trazendo desenhos, contando histórias e me lembrando de que ele era a razão pela qual eu estava viva. Eu finalmente consegui conversar com o advogado para iniciar o processo de divórcio e a disputa pela guarda. Julian tentou dificultar as coisas, mas as evidências de sua ausência e desinteresse durante o casamento pesaram a meu favor. Depois de alguns meses, a decisão do tribunal saiu, eu obtive a guarda integral de Emílio. Quando ouvi o veredito, senti uma onda de alívio e vitória. Emílio estava seguro, e agora, podíamos começar de novo. Com o tempo, aluguei um pequeno apartamento para nós dois. Era modesto, mas cheio de amor e esperança. Comecei a trabalhar meio período enquanto Emílio ia para a escola. A cada dia, sentia minhas forças voltando, assim como minha confiança. Ensinei Emílio a ser resiliente, mas, acima de tudo, ensinei a mim mesma que merecíamos algo melhor. Julian ainda tinha direito a visitas supervisionadas, mas sua presença na vida de Emílio foi diminuindo com o tempo. Ele parecia incapaz de lidar com a responsabilidade, o que apenas reforçava minha decisão. Enquanto isso, Emílio e eu continuávamos crescendo juntos, criando um vínculo inquebrável. O que aconteceu naquele hospital foi mais do que uma recuperação física. Foi um renascimento. Emílio me salvou, e prometi a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que ele nunca sentisse falta de amor, cuidado ou proteção novamente. O passado era apenas isso, passado. E nosso futuro estava apenas começando.